Olá pessoal, boa tarde. Estou nessa quarta-feira gravando esta aula para vocês, alunos dos segundo anos. Espero que vocês assistam e vocês gostem. É uma ferramenta, é uma forma de nós passarmos conteúdo para vocês, tá certo? Então espero que vocês assistam. E através desta aula gravada, eu vou passar atividades para que vocês possam participar e possam ter nota no segundo bimestre, tá certo? Então esta aula de história é sobre a Era das Revoluções. A Era das Revoluções, ela vai acontecer a partir do século XVII, tá? Teve início, em alguns países europeus. Foi um amplo movimento da classe burguesa, que vai agora superar definitivamente o sistema feudal. É um novo sistema burguês, capitalista, na obtenção de lucros, que vai acontecer na Europa. Então, é a imposição agora da ordem burguesa, ela vai se impor de uma forma geral, de uma forma total, tá certo? Então, no primeiro momento, nós vamos falar sobre a Revolução Puritana. Então, a Revolução Puritana, ela vai acontecer na Inglaterra, tá? O antagonismo entre a burguesia e a realeza, ou seja, os confrontos, as discussões, os desentendimentos entre agora a burguesia e a realeza, certo? Os burgueses defendiam a limitação do poder do rei. Então os burgueses agora, que tinham capital, que tinham dinheiro, agora eles queriam a limitação do poder do rei, a limitação do poder real. Eles queriam um parlamento forte, um parlamento agora bem forte, enquanto o monarca, não. O monarca queria legalizar, queria que permanecesse o poder absolutismo, ou seja, o poder absoluto. O poder absoluto é o poder do rei, que não tem contestação, é um poder absoluto. Então, em 1628, o parlamento impôs a Carlos I a petição dos direitos. A petição de direito era uma lei, era uma norma, na qual o rei não poderia criar impostos, não poderia criar tributos, não poderia convocar o exército ou prender pessoas sem a prévia autorização do parlamento. Ou seja, essa petição do direito limitava sensivelmente o poder do rei. O rei agora não poderia ter mais poder absoluto de fazer tudo o que ele queria. E o rei, não gostando dessa petição do direito, ele dissolve, acaba com o parlamento. Então, mas em 1640, agora com um novo parlamento, a Inglaterra estava em guerra com a Escócia. E o rei, nesse momento, viu-se obrigado a convocar o parlamento para angariar recursos financeiros, ou seja, para obter dinheiro, para investir na guerra, porque a guerra tem um custo muito grande em relação ao armamento, em relação à comida, em relação ao vestuário, em relação ao deslocamento. Então, há um gasto muito grande. E o rei agora pede ao parlamento, esses recursos financeiros. Isso vai provocar a chamada Revolução Puritana, certo? E nessa Revolução Puritana vai destacar-se dois grupos políticos dentro do parlamento, tá? Então, um grupo político vai se chamar os Cavaleiros. Esses cavaleiros, ou seja, os cavaleiros, eles eram partidários do rei, apoiavam o rei, eram latifundiários, eram católicos, eram cristãos anglicanos. Então, esse era o grupo que defendia o rei, estava do lado do rei. E tinha também os Cabeças Redondas, o nome é até estranho, mas é esse mesmo, os Cabeças Redondas. Esses eram partidários do parlamento, tá certo? Então, agora o rei pede dinheiro, no parlamento, e vai acontecer a Revolução Puritana, e dentro do parlamento existia dois grupos políticos, um que apoiava o rei e um que era contra o rei.
Então, aqueles que apoiavam o rei eram os cavaleiros, e aqueles que eram contrários ao rei, que era a favor mais ao parlamento, né, era o chamado cabeça redonda. Os cabeças redondas, eles eram liderados por um deputado puritano, né, chamado Oliver Cromwell. Então, esse Oliver Cromwell, com seus amigos, com seus deputados, eles derrotaram os cavaleiros, né? E o rei Carlos I foi preso. Imagine, um rei preso. O rei foi preso e condenado à morte, sendo decapitado. Ou seja, o rei foi preso, condenado à morte e cortaram-lhe o pescoço. Foi decapitado em 1649, tá certo? Então essa é a chamada Revolução Puritana. Agora nós temos a República de Cromwell. Cromwell, como falei para vocês, era um deputado, né? Chamado Oliver Cromwell. Então ele teve apoio do parlamento, né? E passou a governar, tá certo? De uma forma assim bem diferente do rei, tá certo? Ele agora começa a consolidar o interesse da burguesia. Então ele agora vai ser apoiado pela burguesia e vai dar amparato, né? Vai ajudar os burgueses, tá certo? E ele vai consolidar o interesse da burguesia. E em 1650 ele vai assinar os atos de navegação. O que é esse ato de navegação? Esse ato de navegação protegia os comerciantes ingleses, principalmente os navegadores, né? Os navios, os barcos ingleses que faziam comércio. Também Cromwell foi responsável pelo desenvolvimento industrial naval da Inglaterra, ou seja, construindo navios, né? Dando suporte. Então ele deu retaguarda, ajudou o desenvolvimento da indústria naval na Inglaterra. A determinação de que somente entrariam nos portos ingleses navios da Inglaterra ou aliados, tá certo? Ou seja, houve um protecionismo, houve uma proteção à navegação inglesa. Então só entraria nos portos ingleses navios ingleses ou navios que fizessem parte, né, dos seus amigos, ou seja, o interesse britânico, o interesse da Inglaterra, tá certo? Isso vai acontecer um problema muito sério. Por quê? Porque a burguesia holandesa também, que tinha navios, que tinha um comércio, estava agora impedido de entrar nos portos ingleses. Então vai acontecer uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda. Então foi deflagrada, né, a guerra entre a Holanda e a Inglaterra. A Inglaterra saiu vitoriosa, tornando-se suprema no comércio marítimo e a maior potência naval do mundo. Então naquele período, gente, a Inglaterra se torna a nação mais poderosa do mundo, né? Em suas navegações, em seus navios, em seus portos. Venceu a guerra contra, né, a Holanda. Então se torna a nação mais poderosa do mundo, principalmente naval. Em 1653, Cromwell assume o título de Lorde Protetor da Inglaterra, um cargo vitalício. O que é um cargo vitalício? É um cargo que você só deixa esse cargo quando você morre, é para sempre. Então, esse Cromwell agora, né, que era adepto do parlamento, agora mudou de rota. Agora assume, né, como Lorde Protetor da Inglaterra, e o seu cargo agora é vitalício. E em seguida ele dissolveu o parlamento, ou seja, ele foi apoiado pelo parlamento, tá certo? E agora ele dissolveu, acabou com o parlamento e passou a governar o país de uma forma ditatorial. Agora não tinha mais apoio do parlamento, de uma forma ditatorial. Com a morte de Cromwell em 1658, o parlamento inglês, né, estava dividido em dois partidos. Lembra que no início eu falei para vocês, né, que existia no parlamento dois partidos, dois grupos antagônicos, né? Os cavaleiros e os cabeças redondas. Agora nesse novo parlamento existia dois grupos distintos também, tá certo? Então existia dois partidos: o Whig, que era parlamentarista, né, que era adepto do parlamento, e os Tory,
Tory eram absolutistas, né? Então, agora decidiu restaurar o regime político monárquico, ou seja, voltar a ser governado por um rei, por um monarca. Então o parlamento decidiu, né, que voltasse agora com a morte de Cromwell, né, os parlamentares, né, os grupos políticos decidiram que a Inglaterra voltaria a ter um regime político monárquico sobre o poder, a dinastia dos Stuarts, entregando o governo a Carlos II, né? Então, gente, é só um pequeno esboço, uma pequena introdução sobre a Era das Revoluções na Inglaterra, né? Uma revolução burguesa, tá certo? E vai acontecer vários problemas, o antagonismo entre a burguesia e a realeza, né? O rei Carlos agora é morto, é assassinado, é decapitado, e quem assume no seu lugar agora é o Oliver Cromwell, que ele governa, né? E agora ele também tipo assim, muda de rumo também, né? É engraçado isso, né? O político, depois que começa a governar, começa a mudar de rumo, né? Mudar de ideias, mudar de ideologias. E agora Cromwell também dissolve o parlamento, assim como o rei havia feito, né? E começa a governar de forma ditatorial. Mas com a morte de Cromwell, tá certo? O regime monárquico volta à Inglaterra. A Inglaterra passa a ser governada novamente por um rei, né? O rei Carlos II. Beleza, gente? Essa é uma pequena introdução, né, do texto que a gente vai postar para vocês, vai colocar no Google Classroom também e vai colocar atividade, tá bom? Espero que vocês assistam e tenham uma boa tarde, tá legal? Tchau, tchau.